Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise daquelas que fazem a gente pensar. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um dos maiores, mais fascinantes e dolorosos paradoxos que a gente enfrenta na vida. É um fenômeno pelo qual quase todo mundo passa, sabe? Mas a gente raramente para dissecar de forma mais lógica. Estamos falando de como pessoas que um dia significaram absolutamente tudo para nós podem, com o passar do tempo, simplesmente desaparecer e voltar a ser meros estranhos. E a grande pergunta que não quer calar é como a gente transforma alguém que era o nosso mundo inteiro em nada, de novo. É algo muito contraintuitivo. Quer dizer, os nossos caminhos se cruzam, a gente passa a conhecer as ansiedades diárias daquela pessoa, o que faz ela rir, o que faz ela chorar, e aí, de repente, acontece o distanciamento. O coração e a mente humana, de alguma forma, forçam o esquecimento. E o que é realmente interessante notar aqui é que a dinâmica que rola depois que um relacionamento acaba quase sempre ensina muito mais do que a própria relação em si. Afinal de contas, o luto e a perda são professores muito mais rápidos do que a alegria. Seção 1. A colisão inevitável. Tem uma natureza bem cíclica nessa nossa necessidade de conexão. Para a gente entender o fim, precisamos primeiro ver como a coisa toda começa. Pensa bem. Toda e qualquer conexão humana, por mais profunda que seja, parte de um ponto de completa e total falta de familiaridade. No dia 1 somos estranhos. Aí no meio da história, viramos um mundo um do outro. E no fim, estranhos de novo. Mas e aqui está o grande pulo do gato. Embora as pessoas voltem para o status de estranhas, aquela pequena intersecção lá do meio do caminho deixa todo mundo modificado para sempre. Essa colisão pode nos destruir, nos mudar ou nos realinhar. Não tem como passar por essa linha do tempo e sair exatamente do mesmo jeito que a gente entrou. A expansão pessoal é simplesmente inevitável. O material que serve de base para nossa análise traz uma metáfora lindíssima e que bate fundo. Diz o seguinte: todos nós estamos apenas esperando que outro universo colida com o nosso para mudar o que não conseguimos mudar sozinhos. É forte, né? É como se a gente encontrasse almas feitas da mesma substância que a nossa e ficasse ali na expectativa de que o impacto dessa colisão consertasse aquelas partes em nós que parecem meio estagnadas. E adivinha, é exatamente essa expectativa gigante que prepara o terreno para o vazio que vem logo depois. Seção 2. Amando uma ilusão. A perda da ideia. Mas vem cá, o que acontece quando essa colisão termina e a separação começa para valer? Por que a dor dói tanto a ponto de até paralisar a gente? Bom, a psicologia por trás de toda essa agonia mostra que, muitas vezes, a dor não é bem sobre perder a pessoa física, mas sim sobre perder uma ilusão. Tem um contraste gigante aqui. Dá uma olhada na imagem. De um lado, a gente tem a pessoa real, cheia de falhas, mudando o tempo todo, independente. Do outro, tem a ideia, uma ilusão estática que a gente usa, no fundo, para consertar as nossas próprias inseguranças. O que prende a gente ao passado é que o pacote todo parecia tão perfeito, as peças pareciam encaixar tão bem. A gente fica incapaz de desapegar porque, na real, estamos amando uma versão idealizada que criamos só para preencher um buraco interno. E aí, quando a pessoa de verdade não age conforme o roteiro que a gente inventou na nossa cabeça, bom, o coração se quebra. E antes da gente ir mais fundo, vale muito a pena mencionar de onde vêm todos esses insights maravilhosos. Eles nascem dos ensaios transformadores do livro 101 Ensaios que Vão Mudar a Forma Como Você Pensa, da autora Brianna Wiest. A clareza surreal com que o texto dela disseca as nossas dores emocionais e ajuda a reorganizar a nossa forma de pensar é justamente o que torna essa nossa exploração de hoje tão rica. Tem uma citação dela que resume isso com perfeição. Estar apaixonado por alguém que a gente apenas costumava conhecer é como se apaixonar por um livro. O que isso quer dizer na prática? Significa que se agarrar ao amor do passado é o mesmo que amar uma história estática. A gente pode amar o livro o quanto quiser, só que ele corre em paralelo à nossa vida. A frase já está escrita, a história termina daquele jeito e pronto. Não tem como a gente apagar ou mudar as palavras que já foram impressas no papel. E isso leva a gente a uma reflexão super importante. O texto levanta uma pergunta que funciona como um verdadeiro raio-x da alma. O que ter esse amor vai consertar? Olha, clamar pelo fantasma de uma relação passada é, na grande maioria das vezes, uma tentativa desesperada de salvar algo em nós mesmos. É o nosso ego ali buscando aprovação. Quando a gente foca freneticamente no que perdeu, a verdadeira pergunta que a gente devia fazer é: para que servia aquela ideia de pessoa na construção da nossa própria autoestima? Seção 3. A dor como catalisador. A evolução através do fim. Entender essa ilusão muda o jogo, faz a gente reestruturar totalmente a agonia de um coração partido. De repente, não é mais um final trágico, e sim um mecanismo super essencial para a nossa evolução humana. A filosofia do porquê esse sofrimento é crucial faz todo o sentido do mundo. Afinal, a ferida é exatamente por onde a luz entra. Ela força uma metamorfose que é necessária e transforma o que parecia um colapso em uma baita revelação. Tem uma frase incrível que diz que o universo sussurra até gritar.
Nenhuma quebra emocional é causada por um evento só, sabe? É aquele golpe final que nos desmonta para que a gente possa finalmente se abrir para o novo. O universo meio que usa a dor para nos empurrar para fora das nossas ilusões e colocar a gente de volta no nosso verdadeiro caminho de crescimento. E claro, durante esse processo a carga emocional pesa demais. O autor aponta um detalhe genial. Estar dormente não é nada, neutro é nada. A dormência é tudo ao mesmo tempo. Isso valida imensamente o que a gente sente durante a perda. A ansiedade é só a gente resistindo ao processo. A tristeza é aquele apego chato à ideia de que as coisas deveriam ter sido diferentes. Essa dormência que a gente sente não é falta de sentimento de jeito nenhum. É uma sobrecarga absurda deles, enquanto a gente tenta não se tornar a pessoa que está destinada a ser. Seção 4. A arte de soltar. A aceitação do que já passou. Soltar, o famoso deixar ir, na sua definição mais exata, não tem absolutamente nada a ver com dar permissão para alguém sair da nossa vida ou declarar oficialmente que o amor acabou. Deixar ir é, de forma muito pura, aceitar o fato de que a pessoa já foi embora, ponto. O desapego de verdade não é uma escolha consciente que a gente aperta como um botão ou força para acontecer. É simplesmente o que rola naturalmente quando a gente, enfim, para de tentar segurar. E aqui, a gente entra em um dos conceitos mais libertadores dessa nossa análise. O amor de outra pessoa não é nosso para a gente perder. Amor foi feito para ser vivenciado, não para ser possuído. A gente só começa a se perder de verdade quando coloca na cabeça que o outro vai levar um pedaço nosso na bagagem quando for embora. Ninguém, de forma alguma, pode levar embora aquilo que é inerentemente nosso. Ficar lutando para ter controle sobre o que já virou passado só serve para uma coisa: prolongar o sofrimento. A percepção poética maravilhosa que temos aqui é que não existe isso de deixar ir. Existe apenas aceitar o que já se foi. Achar que a gente precisa ativamente soltar as amarras mantém a gente naquela ilusão de que temos algum controle. Quando a gente simplesmente aceita o caos e entende a perda desse controle, aí sim a paz finalmente acha um espacinho para entrar e se instalar. Tá, mas e na prática? Quais são os passos para a gente conseguir navegar por esse vazio todo? Bom, a receita é mais ou menos assim. Primeiro, parar de forçar a barra do esquecimento. Segundo, dar espaço para o fluxo e refluxo natural do luto. Um dia a gente está bem, no outro nem tanto e tudo bem. E terceiro, focar no próprio crescimento. Aqueles amores do passado não são esquecidos porque a gente faz uma força descomunal para apagar eles da memória. Eles simplesmente vão sumindo, gradualmente, virando um borrão no fundo da cena, no momento em que a gente pega a nossa atenção e redireciona totalmente para a nossa própria cura e evolução. O que deixa a gente com um pensamento final super provocativo para encerrar o nosso papo de hoje. Pensa só, se a dor do vazio e a separação ensinam a gente, no fim das contas, a se tornar a nossa própria luz, será que aquela colisão inicial foi realmente uma perda? É fascinante. As pessoas que entram nas nossas vidas, viram o nosso mundo inteiro e depois voltam a ser meros estranhos de novo, na verdade nos dão um presente meio doloroso, mas muito valioso. Elas provam que crescer exige que a gente aceite o que já não nos pertence. E com isso, elas ensinam a gente a amar muito melhor da próxima vez. Que perspectiva incrível sobre a nossa condição humana, não acham? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise profunda com a gente e que possamos continuar sempre buscando entender essas engrenagens malucas que moldam as nossas experiências. Até a próxima!